Fala aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar. E hoje para fazer, não necessariamente um pré-jogo, não é pré-jogo, mas falar a provável escalação, né, do jogo de amanhã entre Desportiva Ferroviária e Santos, né, um amistoso que vai acontecer no estádio Kleber Andrade, né, se eu não estou enganado, esse é o nome do estádio, eu vou até abrir aqui a foto, enquanto eu coloco na tela para vocês certamente. Estádio Kleber Andrade, isso, lá em Cariacica, né, no estado do Espírito Santo. Desportiva Ferroviária é o mandante, é claro, né? Convidaram o Santos, a organização da Vitória Cup, né? Convidou o Santos, então amanhã, quinta-feira, às 8 horas da noite, transmissão do GOAT no YouTube e do Sport TV na TV aberta, na TV fechada, né? Perdão. Desculpa. Vai ter esse jogo aí que está acontecendo, né? A Desportiva Ferroviária tem atuado nessa Vitória Cup. Jogou contra o Banfield da Argentina, perdeu por 1-0, jogou contra o Defensa e Justiça também da Argentina, perdeu por 2-1. O Cruzeiro chegou a atuar lá, não contra o Desportiva, né? O Cruzeiro jogou contra o Defensa e o Banfield também. Até eu nem vi quanto é que foi os jogos. O Cruzeiro acho que venceu um, perdeu outro, né? Contra os times argentinos. Venceu o Banfield por 1-0 e perdeu do Defensa por 1-0. Enfim, então tá tendo essa Copa lá, o Santos foi convidado, vai acontecer esse amistoso amanhã. Vamos falar de provável escalação. E o que eu acho desse amistoso no geral, apesar da gente já ter comentado muito na live do trio, vou comentar por aqui também. Antes eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, se quiser se tornar membro também fique à vontade. Mas pelo menos deixa o like e se inscreve no canal, é de graça aí e ajuda bastante o crescimento do canal. Bom, o amistoso em si, eu acho não esse adversário, né? Mas eu achava a ideia do amistoso muito boa, especialmente porque, lembrando, Santos e Palmeiras foi adiado, não vai acontecer neste final de semana que volta o Campeonato Brasileiro, né? Pós-mundial. Agora já não tem mais brasileiros na competição. Acho que o do Flu também deve ter sido adiado, porque o Flu jogou ontem, né? Pelo Mundial. Mas, enfim, Santos e Palmeiras não vai acontecer agora, vai ser adiado. Já foi, né? Adiado. Então, eu sou muito a favor de ter um amistoso, porque senão a gente só voltaria a jogar contra o Flamengo quarta-feira que vem na Vila Belmiro, né, dia 16. Então, esse amistoso acontece amanhã, dia 10, 6 dias antes, um ótimo dia para fazer um teste e tudo mais, legal. Só que a ideia do amistoso, para mim, tinha que ser de um adversário mais qualificado. E por quê? Eu tô falando isso, de verdade, eu tenho zero conhecimento da Desportiva Ferroviária, não sei quem está no elenco, com todo respeito, não faço a menor ideia. A Desportiva que vai fazer esse amistoso até, porque também tem confronto decisivo, né? A Desportiva enfrenta ai meu Deus, não lembro agora, mas joga pela Copa Capixaba, final de semana, o Rio Branco. Não o Rio Branco principal, que foi campeão capixaba esse ano, que é o maior campeão capixaba, acho que é o maior clube do estado. Não esse Rio Branco, é o outro Rio Branco, tem dois Rio Branco lá. Pela Copa Capixaba. A Desportiva foi até a semifinal do Campeonato Capixaba, que acabou em março já, há um bom tempo, óbvio, perdendo para o Rio Branco campeão, né, o maior Rio Branco. Então eles também vão fazer isso aí como um teste, beleza. Só que é um adversário que é de um nível inferior, né, um nível que não é um nível competitivo a ponto de servir como um grande teste para o Brasileirão, óbvio, né? É competitivo dentro do cenário deles, é evidente. Inclusive, a Desportiva é o segundo maior campeão capixaba, com 18 títulos. O primeiro é o Rio Branco, como eu falei, com 39. Então, a ideia, por exemplo, daquele amistoso contra o Coritiba, pós-paulista, me agradou muito mais. O Coritiba hoje está na Série B, tudo bem, mas é uma equipe competitiva, que briga para subir, né? Eu nem sei em que posição está hoje em dia, mas naquela época até nem estava legal. Eles tinham sido eliminados do Campeonato Paranaense, o Santos vence por 4-1, mas era um teste, né, um nível de competitividade física, técnica bem maior, né? Não que a Desportiva seja um horror, eu realmente não sei, como eu falei, eu não tenho conhecimento nenhum do elenco deles, mas acho que poderia ser um adversário mais difícil. Edu, mas se perdesse tá bom, você enfrentou um time ok, ali competitivo, era importante o pessoal saber também que era só um teste, né? Igual foi contra o Leipzig. Do Leipzig eu achei a ideia muito legal, o timing é que foi muito ruim. Ninguém ligou porque perdeu. Estão lá os meninos ainda, tudo mais, deu um ritmo de jogo para o Neymar na época que estava voltando de lesão, enfim, mas tudo bem, como eu disse, a ideia em si acho ótima, o adversário nem tanto, mas tudo bem. Segundo o Lucas Mussetti, a escalação é a principal praticamente, né, com uma outra questão ali que eu já vou falar o porquê,
mas deve ir a campo com Gabriel Brazão, Escobar na direita de novo, João Basso, Luan Pérez e Souza completando a linha de zaga, Rincon e Zé Rafael pelo meio, Neymar como esse meio armador, na frente, entre aspas, já explico também porquê, na direita Barreal, na esquerda Guilherme, na centroavância o David Washington. Por que em teoria, né? Porque a gente não sabe como vai ser a escalação, a posição, né, dentro de campo, como o time vai se posicionar. Pode ser um 4-2-3-1 um pouco mais bem definido, igual foi contra o Fortaleza, ou pode ser igual foi contra o Botafogo, né? Uma escalação bem mais fluida, bem mais livre ali para movimentações, para o Neymar atacar a área, o Guilherme. É que no caso não tem o Roleiser, né? Contra o Botafogo foi o Roleiser no lugar do David Washington. E aí o Roleiser, claro, você tem um cara mais por dentro, próximo do Neymar. E a liberdade ficava mais pro Neymar e pro Guilherme atacarem a área. Nesse caso, o David é um centroavante. Então a gente pensa que é um centroavante de movimentação, claro. Então a gente pensa que ele sim vai atacar mais a área, vai fazer esse trabalho de movimentação e tudo mais. Enquanto o Guilherme pode aproveitar também um espaço às costas da defesa, dependendo do Neymar, o tipo de movimentação que ele vai fazer também. E o Barreal, acho que vai fazer aquele trabalho mesmo de aproximar mais pro Neymar, de trabalhar da perna esquerda para dentro, né, do lado direito do campo. Apesar de ele já, como ter falado, o próprio Kleber Xavier já falou que ele prefere atuar pelo lado esquerdo, mas vem atuando pelo lado direito e vem indo bem, né? Vem fazendo bons jogos do Barreal. Bom, não vai ter o Roleiser, por quê? O Roleiser está suspenso, vocês sabem, 3 cartões amarelos, então ele não enfrentaria o Palmeiras, como o jogo foi adiado, então, consequentemente, ele não enfrenta o Flamengo no próximo jogo da competição, né? Desfalque importantíssimo, e eu entendo o Kleber não colocar ele como titular, porque se você vai testar justamente a equipe que vai pegar o Flamengo, então acho justo, né? Certamente no segundo tempo ele vai acabar entrando, né? Mas aí não com a equipe principal. Sherman também está suspenso, não vai pelo lado direito, e João Schmidt também está suspenso, não vai jogar como titular, ele já nem seria titular, eu acho, né? Mas deve ter viajado, não sei, confesso que eu não vi, no momento que eu estou gravando aqui, na quarta-feira, ainda não saiu lista de relacionados. O Ilharão, esse sim a gente sabe que não vai. E aí, eu entendo também porque ele não vai para a partida contra o Flamengo. Ele mesmo já falou que o último jogo dele foi dia 11 de maio, né? Se eu não estou enganado, eu vou até olhar aqui para conferir, mas acho que foi isso, foi bem há um bom tempo já. Então ele não estaria à disposição, ele ainda fala, né? Se o Kleber precisar, claro que eu vou pro jogo, não vou fugir, evidentemente, todo mundo sabe disso, né? O último jogo dele foi dia 11 de maio, e ele nem entrou em campo ainda, Panathinaikos. O último que ele atua mesmo foi em abril até. É que, claro, você vai para a partida, o cara aquece, ficou no banco e tudo mais, beleza. Mas já não joga mesmo desde abril. Então precisava desse tempo aí de recuperação. Ele falou que teve férias e tudo mais, precisava de tempo para entrar em forma. Então eu acho ok ele ficar treinando aqui, beleza, não deve estar à disposição contra o Flamengo. Duvido que esteja contra o Mirassol também, que é outra rodada. E talvez nas próximas, ou de repente até contra o Mirassol vá para o banco. Enfim, o ponto eu entendo ele não entrar nessa partida, nem viajar. Ainda sobre testes, hoje até na live do trio o pessoal falou pra gente, eu confesso que eu não tinha visto, o Tassiano, segundo o Wagner Frederico, ele não ia viajar para a partida. A gente não sabe se é por negociação ou algo do tipo. O Sherman também não deve ir. O Sherman hoje até apareceu uma notícia de sondagem no Benfica, né? Então vamos ver. Mas o Tassiano me levanta a questão, né? Ele já, lembrando aqui, ele joga contra o Vitória fora de casa. Os últimos 3 jogos do Brasileirão. Joga contra o Vitória fora de casa. Depois, ele não joga contra o Botafogo aqui na Vila. Ele nem vai pro jogo, né? Ele não é nem relacionado. Contra o Vitória, ele entra no segundo tempo. E depois, contra o Fortaleza, ele é relacionado e entra no segundo tempo também. Eu não entendo muito bem esse critério. Será que vai ficar igual o Patrick? Levantei essa hipótese hoje na live do trio. Só entrava fora de casa, fora da Vila Belmiro? Ele entrava nos jogos só? Ano passado, vocês lembram certamente. Esse ano ele só joga 45 minutos e é emprestado. Então, vai ser essa questão? Ou ele está sendo negociado? Qual que é o critério? Não sei. Não vou nem me alongar muito, porque realmente eu não sei se ele vai ou não. Segundo a informação do Wagner, repito, ele não vai. Mas fica aí o questionamento. E para finalizar, segundo o Musetti explicou ontem, 2 meninos da base devem ir. O Vinícius Lira e o Pedro Padula. O Lira, eu acho que vai assumir a vaga do Kevson como terceiro lateral desse elenco. Eu vou deixar para falar um pouquinho mais em específico dos dois amanhã, no vídeo que vai entrar aqui de manhã, provavelmente com análise do Sub-17 que joga hoje, e aí eu falo dos dois também, né? Mas apesar que o Lira tem um vídeo específico só ele no quadro Jogo de Base, então a primeira edição foi Vinícius Lira, então tá lá se você quiser ver. Bom, e para finalizar um teste que não é bem um teste, é um teste sim, eu acho que dá para dizer como teste.
que é o Escobar na direita. Por quê? O Igor Vinícius, que chegou agora, deve viajar também, deve entrar no segundo tempo. Mas o Escobar só jogou 2 jogos ali, né? Contra o Botafogo e contra o Fortaleza. Contra o Botafogo, pra mim, ele vai bem, faz uma boa partida. Contra o Fortaleza, eu já não gostei. Aí, a gente fica com a dúvida. Contra uma equipe bem mais forte, igual o Flamengo, se bem que o Botafogo também é uma equipe bem forte, né? Será que vai ser esse o teste também? Porque contra o Fortaleza, por exemplo, o Escobar teve 2 oportunidades que ele subiu, né? E acabou tendo dificuldade porque a bola caiu no pé esquerdo, meio que para cortar e ele fazer alguma coisa. Uma é de finalização, que ele manda muito longe, e a outra erra o cruzamento. Por quê? Esse espaço acaba acontecendo pelo lado direito, porque normalmente a gente joga com o Barreal, né? Ou às vezes o Roleiser mesmo na direita. Então esses caras trabalham mais pro meio e liberam o corredor, coisa que a gente vem falando o ano inteiro que está acontecendo aqui, né? Eu entendo pela dificuldade do lado da perna dele, né? É difícil mesmo. E para sair jogando também até às vezes teve alguns problemas contra o Botafogo. Ele dá um susto que ele vai inverter uma bola de perna direita, que quase o cara rouba a bola, mas aí acho que é até o Zé Ivaldo que consegue cortar antes. Mas enfim, no geral, como eu falei, acho que ele fez um bom jogo contra o Botafogo, contra o Fortaleza não. Ver o que o Kleber vai pensar por esses testes, porque o Souza quando entrou muito bem também, né, nas partidas desde o CRB lá. Então é isso, fica essa dúvida também. Claro que o adversário, como eu falei muito, em questão de qualidade, não é dos melhores, então não dá para você tirar uma conclusão, né? Nossa, foi bem nesse jogo, qualquer teste que seja, né? Foi bem nesse jogo, dá para ir bem contra o Flamengo, dá para ser uma boa opção contra o Flamengo. Não, claro que não, né? Mas certamente também testes nos treinos estão sendo feitos, né? O próprio Kleber citou, por exemplo, o Ian jogando aberto, porque ele testou isso. Então, acho que são várias coisas aí que a gente vai poder observar amanhã. É bom ter o joguinho de volta, né? Eu gosto, mas já preparar para esquentar o elenco aí para a volta do Campeonato Brasileiro, sequência muito difícil esses primeiros jogos aí. Então é isso. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal. Eu não sei se você gostaria de ter algum teste. Aparentemente a gente não vai ver nenhum grande teste muito diferente, né? Mas acho que é bom para a gente ver em que pé está a condição física dos atletas, né? Que condição física é o Neymar, principalmente, claro, que vai ser a principal atração. Enfim, amanhã a gente volta. Valeu!